Olá pessoal, tudo bem? É, a pedido de vocês, eu tenho visto algumas atividades, eu tenho escutado algumas das perguntas de vocês. Eu tenho a intenção então de demonstrar nesse vídeo algum dos aspectos que vocês estão tendo um pouco de dificuldade. É, o que eu tenho visto, pessoal, é que vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade quando a gente menciona a parte de custeio por departamentalização. Um dos problemas que eu tenho visto é que eu acho que eu não sei, talvez tenha sido um pouco do exercício, um pouco de desatenção, mas o importante é a gente entender o conceito de cada um dos exercícios. Lembrem, as empresas elas são diferentes de uma forma geral. Nenhuma delas vai ser igual à outra. Não tem como a gente copiar toda a estrutura de gastos, custos, a forma como elas interpretam os seus próprios gastos. Tem gente que vai achar que vai ser custo, tem gente que vai achar que vai ser despesa, enfim. Depende muito, então, de negócio para negócio. Então, nesse caso, é de nossa responsabilidade, sabendo dos conceitos iniciais, interpretarmos o que estiver acontecendo e, a partir daí, tomar a decisão correta. O exercício, ele dá um empurrãozinho para ajudar a gente a chegar na resposta correta. Na parte 2, se não me engano é na parte 2 que a gente fala sobre departamentalização, o exercício então demonstra que esse aqui é um exercício parecido, tá? Eu não coloquei os mesmos valores e nem só deixei a mesma ideia. A ideia então aqui, pessoal, é a gente entender que, por exemplo, essa aqui seria uma empresa de refrigerantes. Ela produz 2 refrigerantes. Ela faz um refrigerante de laranja e um refrigerante de guaraná. No processo em si, pessoal, eles têm uma série de departamentos, entre eles departamentos de apoio, que seriam atividades a apoio à produção, e os próprios departamentos de produção, não serviço, de produção. Então, aqui tem a produção em si, que é onde eles vão fazer toda a mistura dos refrigerantes e chegar no produto final, e depois vai ter a parte só do engarrafamento. O que o conceito de custeio por departamentalização vai dizer? A gente tem que interpretar então que eles querem tirar qualquer dúvida dos custos indiretos de fabricação, eles querem justamente tirar todas as dúvidas que a gente tem dos gastos que eles tiveram com compras, almoxarifado e administração geral. Eles vão repartir esses custos que eles tiveram nesse departamento para os demais departamentos. Percebam aqui, ó. Digamos então que eles saibam que eles, de alguma maneira, eles têm um aluguel proporcional e essas demais contas proporcionais para esse departamento. O total disso aqui vai dar 11.320, certo? Então, o subtotal, 11.320. O que a gente vai fazer é justamente tirar todos os gastos que forem de departamentos de apoio e a gente vai empurrar para a produção. Por que a gente faz isso, pessoal? No custeio por absorção, por departamento, a gente está levando em consideração, por exemplo, que isso aqui nada mais é do que uma atividade essencial para a produção. Sem compras, não existe produção. Sem almoxarifado, não existe produção. Sem uma administração geral, não existe produção. Então, nesse caso, eles vão interpretar que isso aqui nada mais é, ou deve-se ser repassado para o departamento de produção em si. Porque isso aqui vai envolver, então, que seria direto ao produto, certo? Então, eu vou pegar esse 11.320 e repassar, num primeiro momento, eu vou repassar para os demais departamentos. Então, eles pegam isso aqui e fazem a repartição para os demais departamentos, aqui ó, na linha 22. Então, vejam o somatório disso, 11.320. Então, eu peguei esse 11.320,60, que era do departamento de compras, e vou repassar para cada um deles. Vou passar uma parte para o almoxarifado, uma parte para a administração geral, outra para a produção e outra para o engarrafamento, certo? Então, fazendo isso, eu elimino esse departamento dos meus cálculos, por isso que não existe nada aqui abaixo, porque eu passei para os demais departamentos. E o que eu faço, então? Junto com os gastos que o almoxarifado teve, eu vou somar o rateio do departamento de compras, então eu vou ter um somatório que vai ser de 15.559,89. Então eu peguei
uma parte, uma parcela do que foi do departamento de compras, assumi no almoxarifado, totalizei e depois o que eu faço? Passo para frente, porque a minha intenção é chegar na produção. Então eu passei para todos os departamentos. O que eu faço então em administração geral? Somo com todos os gastos que eu já tive, que são desse departamento. Vou então juntar com o rateio que eu tive do departamento de compras. Vou somar com o rateio que eu tive do departamento de almoxarifado. E isso aqui vai virar para mim então o total do departamento de administração geral. Da mesma maneira, eu não quero ficar com esses gastos aqui. Então, tudo que for de apoio, eu estou passando para a produção. E eu vou repartir, então, numa proporcionalidade que a empresa decidiu. Nesse caso, ela vai passar desses 17.690 a 9.800, 7.000 e pouco para engarrafamento. Foi a empresa que passou. Então, com os critérios que eles mencionaram. Então, nesse caso, a produção vai ficar, então, com todos os gastos. Ela assumiu todos os gastos proporcionais de cada um deles. E o engarrafamento, a mesma coisa. Então, nesse caso, eu vou totalizar os gastos que foram para produção, só para produção, vai dar uma ideia de 42.624. E atividade de engarrafamento vai ter, então, de 36.590. O que a gente faz aqui, pessoal? A empresa, então, diz que para horas produtivas no departamento de produção são de 15.000 horas no mês, e depois, para engarrafamento, são de 16.000 horas. Então, esses são os custos para cada uma das atividades de produção. Aqui são custos, lembra? A gente está falando da produção. Eu tenho isso aqui e tenho isso aqui. Caso contrário, meu produto final. Então, fazendo isso, pessoal, quando eu tenho um custo por hora, então esse aqui é o meu custo indireto, já que eu fiz o rateio dos meus custos indiretos, por hora. E aqui são só os totais. Então, nesse caso, eu tenho para produzir o custo horário para produzir um produto, seja ele laranja ou guaraná, eu tenho de 5,13. Claro, e ainda depois dos custos indiretos, eu ainda tenho os custos diretos. O que o exercício está dizendo, pessoal? O exercício está dizendo que a gente tem que levar em consideração a hora de mão de obra para cada um dos produtos. A hora de mão de obra, perceba então que eu tenho hora de mão de obra direta não, isso aqui está em preto, de 0,5 e 0,75 custos de mão de obra unitário para cada um desses produtos, certo? Então, é de nossa responsabilidade assumirmos, então, que isso aqui é um total de custos de mão de obra, seja ele para qualquer um dos produtos, só que 0,5 de 1,25, então, eu tenho o que é representativo para o produto de um refrigerante de laranja, de 40% de mão de obra é para laranja e 60% é para produtos de guaraná. Então, o refrigerante de guaraná leva 60% do tempo de mão de obra. Então, perceba aqui, pessoal, todos os meus produtos, seja laranja ou seja guaraná, eles precisam ter a parte de produção e precisam ter a parte de engarrafamento. Dá para entender aqui, pessoal? Para eu ter um produto final, eu preciso que, seja ele laranja ou guaraná, ele precisa misturar os componentes, eu tenho que misturar os insumos, colocar os saborizantes e os demais gastos, para depois fazer o engarrafamento. Caso contrário, não tenho o produto final. Aqui faz sentido, né, pessoal? Só que, então, eu tenho um custo para a produção e eu tenho um custo para engarrafamento. Então, nesse caso, dos gastos que vocês já viram aqui em cima, ó, dos custos indiretos, são os mesmos, certo? São os mesmos custos. Eu vou fazer a repartição para cada um dos produtos, seja ele para produção ou para engarrafamento de laranja e produção e engarrafamento de guaraná. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso perceber que qual que é o tempo de mão de obra que eu gasto para fazer um produto de laranja. Não é 40% da minha mão de obra? Não é o critério que eu estou usando, não é tempo de mão de obra? Então,
40% do que eu tive de gasto com produção foi para laranja. E o custo por hora foi de 2,84. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, qual que é o tempo que eu tenho para laranja? 40%. Então, mão de obra aqui foi de 40%. E qual que é o meu gasto? É 40% desse aqui. Opa, peraí. 40% vezes... Isso, 40% vezes... Ah, tem uma coisa antes que eu preciso fazer. Desculpa aí, pessoal. Ó. Aqui a gente tem que ver o seguinte. Qual que é o percentual que eu gasto da minha produção com produção? Então, eu gasto 2,84 para um total de 5,13. Então, nesse caso, eu gasto 55,41% do meu tempo, do meu custo por hora, eu gasto na produção. 44,59% eu gasto fazendo engarrafamento. Então, qual que é o tempo que eu gasto fazendo a produção de laranja? Então, eu estou vendo que de laranja é 40%, de produção é 55,41, certo? Então, isso aqui, a multiplicação dos dois vezes o aluguel, eu vou ter, então... Opa, deixa eu fazer isso. Então, eu vou ter qual que foi o custo que eu gastei na produção de laranja. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa no engarrafamento. Então, aqui no engarrafamento, eu vou fazer qual que é o tempo que eu gasto com laranja? 40%. Qual que é o tempo que eu gasto com engarrafamento? 44,59. Então, nesse caso, multiplicando pelos meus gastos com aluguel, eu tenho produção e engarrafamento que é relativo a aluguel de laranja. Para Guaraná, mesma coisa. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar o proporcional para Guaraná, multiplicar pelo tempo de... Acho que aqui é produção, tempo de produção, de 55,41. Depois, multiplicar pelo gasto com aluguel. Depois, engarrafamento, mesma coisa. 44,59 vezes o tempo de Guaraná. E depois eu multiplico pelo aluguel. O que a gente tem aqui, pessoal? Percebo, então, que o somatório de tudo isso tem que dar o mesmo gasto que eu tive com o aluguel. Afinal de contas, eu estou ponderando sempre o tempo relativo à laranja para produção, para engarrafamento, o tempo para Guaraná de produção e engarrafamento. Tudo isso aqui tem que dar o proporcional para aluguel. Então, somatório disso tem que dar a mesma coisa. Vou até colocar um... Eu quero saber se esse total, que é a soma deles, tem que ser igual a esse aqui. Deu verdadeiro. Vou colocar para todos eles e fazer uma prova real. Deixa eu ver se as fórmulas estão corretas e a gente já... Acho que sim, deixa eu ver. Fórmulas estão... Não, esse aqui não tá. Agora sim. Então, pessoal, já que eu estou fazendo e os cálculos eles são iguais para todos os outros departamentos, eu posso passar tudo igual. Opa, aqui faltou uma coisa na fórmula. Aqui. Então, eu consigo passar para todos, porque a proporção não muda, nada muda. A proporção aqui não muda, isso aqui não muda. A única coisa que muda é o gasto com energia elétrica. Então, nesse caso, eu consigo passar as mesmas fórmulas para cada um deles e vamos fazer uma prova real aqui para ver se está certo. Ó, então tá certo, tá certo, tá certo. Tudo bateu, uma coisa bateu com a outra. Faz a soma. O que a gente tem, então, com a soma disso aqui, pessoal? Eu tenho quanto que eu tenho de custo indireto que é só relativo à laranja para a produção. Deu para entender aqui, pessoal? Eu separei o que era gasto com o aluguel, todos os meus custos indiretos, que seria de 79.214, eu consegui separar entre produção e engarrafamento, e o total desses dois tem que dar qual que seria o meu custo indireto de fabricação de laranja. Então aqui eu tenho que fazer o somatório desses dois. Laranja, é assim que a gente consegue todos os meus custos indiretos. E Guaraná, mesma coisa.
Guaraná, soma-se os dois, já que faz parte da composição dos meus produtos, e daí eu chego no meu produto final, na soma dos meus custos por produto. Certo, pessoal? Aqui, então, deixa eu fazer mais uma prova real, exatamente. Então, nesse caso, eu tenho que saber custos indiretos para cada um dos produtos. Por quê, pessoal? Se eu dividir isso aqui pela quantidade de produtos que eu faço, o que eu vou achar? Custos indiretos unitários. Faz composição do meu custo total? Claro que faz. Aqui, ó, estou dizendo meus custos diretos, eu já sei os meus custos diretos. Eu sei que insumos de laranja custam 0,25 para um refrigerante de laranja. Tudo isso aqui eu tenho a composição dos custos diretos que eu já sei. O problema era justamente isso aqui. A empresa utilizando o custo por departamento e fazendo toda essa proporção, ela então tem os custos indiretos, que ela não tinha como rastrear facilmente, para cada um dos produtos. E daí ela faz a repartição e acha qual foram os custos diretos e indiretos. Com as despesas, é da mesma maneira que a gente fez aqui, pessoal. Da mesma maneira. O exercício está dizendo, então, que eles fizeram despesas administrativas com vendas e comissão da mesma maneira. Então, deixa eu ver. Dependendo, eu consigo até copiar e colar isso aqui. Talvez não. Talvez essa parte eu consiga. Isso, acho que sim. Vamos fazer mais um verdadeiro aqui. Isso aí. Então, se eu fizer a mesma coisa, eu tenho que ter o mesmo resultado. Em tese. Porque isso aqui é o somatório, né, esperto? Agora sim. Isso, acho que... Isso, agora sim. Daí o total, então, de custos indiretos mais despesas tem que dar a mesma coisa. Opa, aí. Então, isso aqui tem que... que ótimo, eu deixei com as fórmulas aqui. Pera aí. Bom, pelo menos não tem nenhuma alteração. O somatório disso aqui tem que dar a mesma coisa. O somatório disso aqui tem que dar a mesma coisa que esse mais esse. Exatamente. Então o exercício está certo. Então, nesse caso, pessoal, fazendo isso, eu acabei de descobrir, então, a proporcionalidade dos custos indiretos e das minhas despesas de acordo com o mesmo padrão do exercício, só que eu utilizei valores diferentes e produtos diferentes, certo? Mas a ideia é a mesma, inaltera. Nada fica diferente do que vocês já viram ou fizeram anteriormente. Certo, pessoal? Eu espero que ajude na realização do exercício que vocês estão fazendo, ou que vocês já fizeram, mas quiserem ter mais uma ideia, mais uma noção. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pergunte. Ainda dá tempo, vou ficar por aqui. E daí a gente vai conversando para tirar mais dúvidas, ok? Um abraço, pessoal.